sem mais delongas, acho que eu gostaria de chamar nossa presidenta do nosso sindicato, Fernanda, para dar uma fala inicial. Bom, primeiro dizer uma boa noite a todas, todos e todes, dizer que é um prazer estar com vocês e que esse é um momento importante para marcar os dias de luta em relação ao Dia das Mulheres, porque do ponto de vista comercial, eles nomeiam de comemoração do Dia das Mulheres, né? Só que a gente sabe que é algo muito maior, que a gente ainda tem muita luta para conquistar as referências aí dos nossos direitos e agradecer muito a oportunidade da Sheila estar conosco, trazer os elementos aí referentes ao livro dela, Mulher na Palma da Mão, porque isso vai nos ajudar a refletir um pouco sobre essa questão do universo feminino e as interrelações com o universo masculino, e pensar na perspectiva da subjetividade, que é algo tão caro aí para nós da psicologia e que ajuda a transformar as questões que são filosóficas, que são teóricas, em instrumentos de luta para as mulheres e especialmente para as mulheres da classe trabalhadora. Então, também, nesse momento, eu agradeço muito a presença da Márcia aqui, nossa secretária de Mulheres da CUT São Paulo, que tem feito um trabalho tão importante, né, para a história das mulheres da CUT, tantas conquistas e tantos movimentos importantes nesse momento de pandemia que a gente vem enfrentando, que foi aguerrida e que não deixou em minuto algum de fazer as manifestações necessárias para a proteção das trabalhadoras e garantia de direitos, mesmo com esse cenário desolador que a gente está vivendo no nosso país e no enfrentamento aí a Bolsonaro, Dória, né, e Nunes agora na prefeitura, que antes era o Covas. E falo das três esferas, porque as ações que a gente faz aqui vão refletindo também em outros estados, vão mostrando o nosso poder de fogo aí, no combate necessário aos desmandos que Damares traz, aos desmontes da rede de proteção às mulheres. E por isso, para finalizar minha fala, eu acho que é fundamental que cada um e cada uma se envolva nas campanhas. Sorocaba tem lá, Ritu, uma ação bonita, né, com Marcela, com Márcia, a construção de um mandato feminino, e esse é o movimento para a gente construir Lula lá, mas também construir mulheres na base de apoio para um Congresso Nacional forte, poderoso, de luta, lilás, e que consiga implementar, retomar aquilo que a gente tinha alcançado e lutar pelos direitos que a gente ainda não alcançou. Então, que a gente faça valer a Convenção 190 da OIT, toda a luta contra o assédio, e faça também garantir os princípios dos ODS, os princípios aí do desenvolvimento social, principalmente o que tange da igualdade na relação do mundo do trabalho, que é o ODS 8 e o ODS 5, os Objetivos para o Desenvolvimento do Milênio, né, que apontam também pela igualdade de gênero. Então, eram essas as questões que eu queria trazer inicialmente, agradecer a presença de cada um e cada uma e que a gente possa desfrutar dessa roda de conversa. Então, chamar a Márcia Viana, secretária da Mulher, para fazer uma fala, uma saudação para a gente, Márcia. Obrigada, Marcela. Boa noite a todas, todos e todes. Minha querida presidenta Fernanda, que eu tenho um carinho muito especial, que é uma guerreira também, que
Tem aí a Valdelúcia também, que participa do nosso coletivo de mulheres na CUT São Paulo, tem outros, eu não consigo ver todo mundo aqui, quem está, mas assim, dar uma saudação especial aí, a Sheila também, parabenizar pelo livro. Estou muito curiosa em ler, viu? Vou ler, vou comprar e quero ler mesmo. Não para chorar, mas eu quero mesmo para compreender, porque a leitura, e eu tenho certeza que o que você traz, pelo que eu ouvi um pouco, nos ajuda muito a refletir esse período que a gente vive nas relações de trabalho, de classe, raça, né? Bom, me apresentar aqui, eu sou Márcia Viana, estou na Secretaria Geral do Sindicato das Trabalhadoras do Vestuário, do ramo do vestuário da CUT, sou de Sorocaba, e estou como secretária da Mulher Trabalhadora na CUT São Paulo, né? E tenho aprendido muito com essas companheiras que estão no coletivo, porque a coletividade traz para a gente uma nova forma da gente fazer a política no dia a dia, né? A gente não constrói nada sozinho, se até constrói, mas não tem o alicerce, não tem a base, e isso que a gente constrói muito na Secretaria de Mulheres com o nosso coletivo, nas nossas rodas de conversa, parabenizar o sindicato por trazer essa roda de conversa. A gente tem nessa construção aí do mês de março todo, né? A gente teve aí, fechamos o ano de 2021 com as atividades das mulheres, né, nas ruas, e abrimos o calendário do ano de lutas também com as mulheres na rua, que foi o 8 de março. E não é para menos, né? Nós, mulheres, diante de todos os retrocessos que a gente passa desde o golpe, né, da presidenta Dilma, todo o retrocesso, toda a classe trabalhadora sofre, mas o impacto é muito maior na vida das mulheres, seja o aumento da violência doméstica, da violência institucional, do desemprego, né, das questões de faltas de políticas públicas. Então, isso tem afetado diretamente as nossas vidas. E por isso é importante, né, a gente, dentro da nossa central, hoje nós temos a paridade, né, isso é importante para a gente, a construção da paridade, onde homens e mulheres constroem uma luta, né, de classe, mas ainda a gente tem muito machismo, a gente sofre ainda no dia a dia, no movimento sindical, o machismo, a misoginia. Então, a gente precisa trazer esses companheiros para o debate, né? Precisa trazer esses companheiros para o debate, as companheiras entenderem a questão da sororidade, também trazer os companheiros, porque só assim a gente vai conseguir realmente fazer uma disputa, né, de hegemonia na sociedade, mas com a inclusão de homens e mulheres, e a gente sabe que nesse momento, né, onde a gente tenta, e como é dado, né, as companheiras que conseguem estar nos espaços de poder hoje, estar nos enfrentamentos, a gente sofre, né, a misoginia. Então, como que se dá isso, né? A violência política de gênero tem se crescido cada vez mais contra as mulheres que estão à frente das lutas, e isso a gente precisa combater, nós precisamos fazer realmente, e eu acho que isso traz muito, né, acho que essa roda de conversa, a gente tem feito muitas atividades nos sindicatos para a gente debater isso, como que a gente faz essa discussão com os nossos parceiros, porque a gente acaba sofrendo também muito mais por até a gente ter esse entendimento, né, da questão da violência, e quando a gente é violentada, a gente fala, peraí, né, eu estou no espaço, estou puxando outras mulheres, a gente está tentando, e a gente sofre a violência também. Então, é um processo mesmo né, importante para a gente fazer essa reflexão, e aí vocês nos ajudam muito, né, trazendo nessa visão da psicologia, isso é fundamental. Então, quero aqui agradecer a oportunidade, a Fernanda falou que a gente está numa construção coletiva aqui de um mandato, né, de uma coletiva regional, de mulheres para disputar a Câmara Federal, mulheres de várias
muitas diversas, né, de várias representações. Nós somos em 3 sindicalistas, né, Marcela? A Marcela, eu e uma companheira da PUESP, a Solange, e com representações, né, da questão racial, da questão da LGBT, LGBT, a questão sindical, enfim, da educação, da saúde, porque a gente precisa ocupar os espaços, né? Os espaços são nossos e os homens não têm que ficar com medo e nos combater com a violência, né? Eles têm que e é nesse processo que a gente precisa ajudá-los também a entender que nós temos, né, nós temos né, o direito, né, de estar nos nossos espaços. Então, eu fico por aqui, agradeço a oportunidade e eu vou ligar no meu celular, eu vou estar indo até a Câmara, que tem uma atividade lá, mas eu vou acompanhando o debate aqui de vocês, quero escutar e com certeza isso vai ajudar muito a gente no nosso dia a dia. Então, contem com a Secretaria de Mulheres da CUT, com o nosso coletivo nessa construção. Eu tenho aí esse sindicato que é parceiro de todos os momentos. No sábado, agora, a gente tem uma roda de conversa com a Haddad, que a gente precisa falar para ele que as mulheres têm direitos, ele precisa entender a nossa pauta, né? E nós queremos Secretaria de Política para as Mulheres, nós queremos política para as mulheres no estado de São Paulo, então a gente tem que fazer essas cobranças, vai ser na CUT, mudou o espaço, né? Então será na CUT, e com certeza encontro muitas de vocês lá, e os companheiros também. Obrigada, gente, eu vou fechar a câmera e vou para o carro, mas estou escutando vocês, Obrigada. tá bom? Obrigada. Obrigada, Márcia, obrigada. Bom, então, sei lá, uma eventualista que performance aberta, sobrevivente e sedenta, está na estrada e quer continuar aprendendo. Jornalista, arquiteta, graduada em ciências exatas e pós-graduada em gestão de processos comunicacionais, premiada nacionalmente e internacionalmente. Cria e desenvolve, executa projetos sociais de comunicação, cultura, arte e responsabilidade social, o que revela muito pouco. Escreve contos, crônicas, resenhas, poemas concretos para o portal Jornalismo do jornal GGN, na revista Germiniana e Leitura de Arte, revista Insight, blog da editora Limiar, Influxo TV, Caderno de Cultura. Tem textos publicados em antropologias e editoriais, e nos Becos dos Poetas, Jornalismo, UF, CNE e Chiado. Mulher na Palma da Mão é o seu primeiro voo solo. Sheila, com você. Bom, gente, eu vou ser bem sucinta, o que não é muito a minha praia, porque eu falo pra caramba. Eu quero agradecer a Fernanda Magana, a Márcia, quero agradecer a Marcela Milano, que tem me acompanhado, que inclusive leu o livro, o Norian Segato, que fez essa articulação do sindicato, que dá uma força aí, que tem o feminino muito desenvolvido, né? Que é disso que a gente vai falar, da gentileza, da parceria, do companheirismo. Quero agradecer as pessoas que conseguiram entrar, nos desculpe, né, os revés aí da tecnologia. Eu tenho uma incompatibilidade de gênios, eu não preciso nem estar mexendo em nada com a tecnologia, que ela de vez em quando me dá essa rasteirinha. Mas, enfim, tudo tem a hora certa, no horário, no dia certo, né, com as pessoas certas. A Mulher na Palma da Mão, na verdade, assim, algumas dessas crônicas já foram publicadas em alguns outros livros, né, em antologia. Mas tem outras que são inéditas e que eu achei que seriam vitais para a construção desse projeto. O que precisa ficar claro, é claro que é um livro, e o livro tem todas as implicações que os outros livros têm, de editora, livraria, diagramação, enfim, tratamento de imagem, todo o processo, né, de revisão. Ele faz parte, o meu know-how, o meu carro-chefe é criar e desenvolver projetos especiais, né?
o livro Mulher na Palma da Mão é o disparador de um projeto especial. O que é esse projeto especial? É a sensibilização de homens e mulheres, de um olhar mais acuidado para o machismo estrutural, para o patriarcado, sem ser desta forma ativista que todas vocês são, e os rapazes também, mas eu queria trazer uma outra pegada, um outro olhar. Por quê? Porque eu percebi, e eu preciso falar de mim, de como esse processo começou, da importância de escrever sobre essas mulheres, porque eu sempre tive mais dificuldade no meu relacionamento pessoal com as mulheres do que com os homens, né? Porque na minha casa tinha essa coisa meio complicada. Meu pai lia, detestava futebol, e a minha mãe adorava futebol. Então, eu já tinha essa coisa do yin yang, né? Complexo, para definir esses papéis que não tem a ver com o homem e a mulher, e sim com o masculino e o feminino, com esse yin e yang que a medicina oriental fala tanto, né? O que é esse feminino? É a gentileza, a delicadeza, a ternura, é o ouvir, é a escuta. Então, eu comecei a perceber que estar participando de vários movimentos em prol dos direitos das mulheres, eu precisava revisitar a minha infância, a minha adolescência, identificar essas mulheres da minha família, as mulheres do meu entorno, as mulheres, outras desconhecidas na rua, comecei a observar mais de perto suas atitudes, né? E outras que são ícones, outras desconhecidas, enfim, não importa. O que essas mulheres têm em comum? O que essas mulheres, em que essas mulheres diferem? E todas nós somos diferentes, mas temos um útero, né? Que é a matriz da vida, que produz outros seres humanos, né? Que serão atuantes ou não nessa trajetória do planeta. Eu tenho 4 crônicas no livro, que são uma sobre a minha mãe, a minha avó, 2 tias, né? Uma paterna e uma materna, e uma que eu fiz dedicando à minha filha, mas falando, na verdade, do meu processo a partir do momento que eu engravidei, que é uma coisa muito interessante, porque eu sempre falo isso, quem me conhece já sabe, quando você engravida, parece que junto com aquele bebê nasce uma outra, uma clone sua, né? Que você não controla, é uma louca varrida que começa a ter medo de tudo para proteger aquela semente que está lá dentro, e você começa a perceber essas mudanças físicas, mentais, emocionais, durante esses 9 meses, e a partir do momento que aquele bebê sai para a vida, e aí você se dá conta, caramba, tem um ser humano que depende totalmente de mim. É uma senhora responsabilidade. E eu não sei se tem idade para isso, se tem maturidade para isso. Eu conversei com várias mulheres, né? Você se prepara e faz Chantala, faz a massagem do bebê, se prepara nos cursos de obstetrícia, como cuidar, como segurar a mamadeira e tal, mas você não está preparado. Vai ter aquela coisa assim, você não sabe o que está sentindo, você não sabe quais são as vontades, você presume, né? E já conversei com vários, à noite você fica toda hora olhando para ver se está respirando ou não. Então, efetivamente uma ligação fortíssima, né? Então, como que fica isso? Conquista dos direitos, essa trajetória. E aí eu volto e eu perpassei por um processo histórico das mulheres de entender como elas funcionam ao longo, né, da civilização. Eu escrevi essa matéria, A Mulher é uma Rosa, até foi editada e
e foi publicada no site do SINPS, através do Norian, que fez essa ponte, mas eu já escrevi essa matéria, já tem um tempo, já deve ter uns 8 anos. Ela não fica velha. As conquistas, os direitos, não ficam obsoletas. A gente não chega hoje, nossa, agora estamos numa boa, conquistamos um monte de coisa. Conquistamos, mas está cheio de senões. A gente está vivendo hoje, né, uma época de polarização política, pandemia, possibilidade de uma guerra mundial batendo na porta. E o sentido de urgência que trouxe a pandemia, né, da morte iminente, pessoas queridas indo embora, você tem que rever toda a sua vida, toda a sua trajetória. Aí eu falei, não, eu tenho que tirar todos os projetos que estão engavetados, porque a hora é agora. Eu não sei se eu vou ter tempo, eu não sei quando vai terminar essa pandemia. E esse projeto nasceu dessa necessidade. Mas eu tenho que ir, eu tenho que falar, infelizmente, eu tenho que falar da ditadura, porque meu pai foi preso político. A ditadura entrou de botas na minha casa com toda a violência propriamente dita, né? Quebrando tudo, e derrubando tudo, e eu tinha 9 anos nessa época. E o que acontece? Eu vou pular uma série de coisas, eu tive 40 anos de silenciamento, porque enquanto eu estava lá em Barra do Piraí, no estado do Rio de Janeiro, a gente já conhecia a minha história. Mas aquilo me incomodava, porque tinham pessoas que identificavam, lá vai a filha do marxista, lá vai a filha do comunista, da escola, onde está seu pai? Então, uma série de situações complicadas, e a insegurança, onde está, o que houve, porque uma criança vê a violência entrar e você não sabe o que está acontecendo, ninguém te falou. Por que seu pai não está em casa? Por que meu pai está sumindo? Por que todo mundo pergunta para mim onde ele está? E assim, o tempo inteiro, você não pode falar nada, você não pode falar nada, você não pode falar nada. E aquilo ficou, ou seja, não fala, é o silêncio. E veio esse silenciamento, se estendeu por 40 anos. Eu estou aqui em São Paulo há 40 anos, e o que acontece? Aqui eu fiquei tranquila, porque eu não precisava falar com ninguém, que ninguém me conhecia. Então, é ótimo. Só que, assim, quando você pensa que não falar é suficiente, está tudo bem. Mas você só jogou a poeira para debaixo do tapete e deixou arquivado em algum órgão do seu corpo físico, do seu corpo emocional. Até que eu fui assistir um filme, Kamchatka, um dia, com a minha filha, achando que era um filme oriental, nem li a sinopse. Pá! E aparece lá Kamchatka, que era a história de um casal que tinham sido militantes na ditadura argentina pelo olhar do menino. E foi muito interessante, porque ali eu comecei a gritar quando o cinema acendeu as luzes e eu percebi que alguma coisa estava errada. Mas ainda assim ficou ali, teve aquela coisa, eu continuei chorando, voltei para casa chorando, falei, alguma coisa está errada. Por que isso me perturbou tanto? Porque está lá, em algum lugar, e não foi trabalhado. Depois, em 2014, e eu preciso falar disso, nós estamos aqui, né, num espaço de militância. Depois disso, o que aconteceu em 2014? O editor de um portal eletrônico falou, Sheila, você não quer escrever sobre o golpe? Eu falei, não, eu não quero escrever sobre o golpe, né? Porque eu não era o militante era o meu pai, era a herdeira da tragédia, né? E eu achava que, nossa, não tem que escrever. E aí, de madrugada, baixou um santo lá e escrevi sobre o meu olhar de criança. E nem vi. Pá, mandei que é para não desistir. Mas a gente não tem noção do poder da internet. Aquilo foi parar na Comissão da Verdade, na Comissão da Anistia. Um jornalista foi me entrevistar e eu fui contar de um fato que, assim, como eu ficava com medo, porque eu ficava sozinha e minha mãe estava dando aula, trabalhando, meu pai não estava em casa, eu sou filha única, eu acendia todas as luzes e ligava o som no último furo, porque se eu ouvisse um barulhinho, eu achava, nossa, vai entrar alguém aqui e vai querer me matar, porque eu achei que o cara queria me matar, porque ele botou uma metralhadora na minha cabeça.
Eu tenho essa imagem até hoje, não tem como. E aí, o que acontece? O que acontece é que, a partir daí, na hora que eu falei que o meu braço ficava, eu botava o braço assim, para não... Por causa da luz, que eu deixava tudo assim, eu precisava dormir. Eu falei, eu vou ficar sem respirar, porque se eles entrarem aqui, eu não estou respirando, eles vão pensar que eu morri e não vão me matar. Quando eu falei isso para o jornalista, meu braço ficou. Ele falou da Clínica dos Testemunhos, que era ligada à Comissão da Anistia, que era uma roda, né, de terapia, de grupo para ex-presos políticos, exilados, filhos, netos e em torno. Eu fui para lá. E foi a melhor coisa que eu fiz. Por quê? Finalmente eu pude falar tudo, sem filtro. Como eu estava me sentindo? Só dava eu. Falei 4 horas sem parar, depois na outra, e na outra, e na outra. Fiquei um mês só eu falando, porque eu precisava falar aquilo, já estava aqui. E por que eu estou falando isso? Porque, paralelamente, não foi proposital, eu estava fazendo um curso de especialização em jornalismo literário. Então, à medida que eu falava ali, eu comecei... É incrível, né? Como você abre o seu corpo emocional. Eu sempre fui muito reservada com as minhas coisas. Das minhas fragilidades, das coisas que são muito íntimas. Isso é incrível. E eu comecei a colocar aquilo no papel. E aquele processo foi paralelo. Então, eu fiz questão de abrir o prefácio com uma das coordenadoras da Clínica do Testemunho, que trouxe esse viés tanto psicanalítico como da realidade triste, né, das sequelas da ditadura em todos nós. E fechei o pós-fácil com um especialista em gestão de educação. Por quê? Porque eu queria mostrar também esse viés educacional que não pode estar dissociado do viés psicanalítico quando se fala em machismo estrutural. E, por conta disso, essas crônicas são tão contundentes, porque eu falo de coisas muito íntimas, mas sem medo. Foi importantíssimo a Clínica do Testemunho, que trouxe o viés psicanalítico, que a necessidade de falar, eu precisava trabalhar o meu corpo emocional, senão a minha vida não andava, eu estava sempre travada nisso. Falava de ditadura, eu era diretora da TV Cultura, meu assistente era de esquerda, na Abril, meu melhor amigo era trotskista, no Pão de Açúcar, meus melhores amigos eram de esquerda. Eles falavam, tanto que, assim, quando eu falei e mandei o link, como assim? Ninguém sabia. Porque tinha uma coisa assim, não, você não pode falar, você não pode falar, você não pode falar. Né? E o grande barato que eu trago essa coisa do Freud e do Jung, que o Freud traz o id, o ego, o superego, e o Jung essa coisa do inconsciente coletivo e dos arquétipos, que é muito interessante porque um complementa o outro, e essa coisa do id que é assim, você pode tudo, né? O ego é aquilo que você mostra para os outros. Então, eu estava sempre dentro do ego. Ou seja, está tudo bem, nada aconteceu de ruim comigo. Né? E os sinais todos eram evidentes. Eles falavam assim, você tem pai? Não, meu pai já morreu. É. E aí tinha uns caras da FEPASA que tinham sido do MR8. E ele morreu de que? Acidente de carro. Aí ele falou assim, e o que seu pai fazia? Eu falei, meu pai era diretor da Brasilis. Mas ele era... Porque ele falou, que ano? Eu falei, 71. Eles ficaram assim, 71, o que seu pai fazia? Os caras, né, que já viram. Eu falei, ele era militante também, que nem vocês. Ponto. Mas então não foi acidente. Isso em 81, quando eu cheguei aqui. Como assim que existe uma possibilidade de não ter sido acidente? Então, assim, por que eu estou falando isso? Porque, apesar de ser um livro que mostra a realidade dura de algumas mulheres, você que lê o livro sabe que a ditadura está presente o tempo inteiro. Né? O reflexo na minha mãe, né? O destempero. Ele era arrimo de família para minha avó,
materno, como que isso repercutiu, respingou da família, né? Então, eu precisava falar, e eu fiquei feliz que eu falei. Falei. Só que eu quero deixar aqui claro que esse não é um livro para eu ficar falando da ditadura, não é um livro sobre a ditadura, e também não é um livro sobre a clínica do testemunho. É sobre mim e sobre todas as mulheres, que todas têm mães, têm avós, têm tias, e ninguém presta atenção nelas. A gente pensa que conhece a nossa mãe, a gente pensa que conhece a nossa avó. E essas rodas de conversa eu tenho feito, essa última principalmente, que foi numa escola, né, de adolescentes e pré-adolescentes, e foi riquíssimo, porque eu estava ali no corpo a corpo e eu estava ouvindo eles falarem sobre as mães. Todos foram unânimes. 3 qualidades da mãe. Não, ela é ótima, ela é isso, ela é guerreira, ela é trabalhadora. A maioria falava que ela era guerreira, era trabalhadora. Eles veem, né? Principalmente porque a maioria das mulheres, né, da escola pública trabalham em casa. Aí, quando eu falava, o que você acha que não é muito legal na sua mãe? Ah, estressada, mandona. Nossa, todas. Por quê? Ela está sobrecarregada. Não tem como não ser. E cada uma é de um jeito. Umas batem no filho, espancam os filhos, outras vão para o álcool, outras vão para o... traem o marido, tudo por estresse, excesso de tarefas que elas foram obrigadas a cumprir. Então, aí eu vou lá, né, no histórico de Mulher e uma Rosa, que no início era parceria. No início, a mulher e o homem eram parceiros, eram companheiros, dividiam as tarefas. E ainda que ela fosse a líder, porque ela que cuidava, né, da comida, dos ungüentos, das poções, dos velhos, das crianças, e que ajudava o homem a destrinchar a carne, ela não, vamos dizer assim, ela não massacrava, não subordinava o homem, ela tinha ele como parceiro, né? Aí depois eles se reuniam em hordas, né? Em tribos, aquelas locações familiares, cada um tinha a sua família. Isso é comprovado historicamente. Eu não estou aqui tergiversando. E por que é interessante falar sobre isso? Porque depois houve uma mudança. Como essas mulheres detinham o poder das ervas, das poções, né, da cura ou dos paliativos de cura, elas começaram a ser mal vistas em algum momento. Em que momento foi? Quando a agricultura chegou com tudo e começou a dividir aquelas famílias. Porque aí começou a coisa da troca, eu tenho mandioca, você tem batata, eu tenho isso, você tem aquilo, e eles começaram a fornecer para os outros que tinham mais produtos, ou seja, era de uma classe campesina acima, e para a elite, né, para o feudo, que começou a perceber esse movimento dos camponeses, opa, estão ficando independentes, né? Estão ficando independentes, e a gente vai perder nossos serviçais. Vamos ter que dar um jeito. Olha, vem aqui, vamos conversar, eu te dou uma terrinha, você cultiva, mas você fica aqui dentro do meu grande terreno e continua trabalhando para mim, né? E as mocinhas serviam os prazeres dos príncipes, dos senhores, e os mocinhos também serviam os prazeres das princesas, das senhoras, dos feudos. E essa classe campesina um pouquinho mais abastada começou a perceber que uma mulher só não precisava ser assim, porque ele tinha poder aquisitivo para cobiçar a outra, do outro.
né? Então, a partir do momento que houve a cerca, por isso que se chama sempre essa coisa da Fence, o movimento Fence, a partir daí, e que essas mulheres que detinham o poder das ervas, da cura, começaram a envelhecer e moravam em casas pobres, nas margens das aldeias, eram procuradas para fazer parto, terapias, poções, né? Em troca de comida, que eram já velhinhas e muito pobres, eles começaram a demonizar, porque elas também provocavam, não são todas boazinhas, às vezes elas apareciam na porta da casa de alguém quando estava muito pobre e ameaçava fazer algum feitiço para que eles dessem comida. Então, tem também o lado sombra da situação. Só que, assim, esse termo bruxa vem de brotia, que significa correr no mato ralo, isso é um termo latino. Mas que, na verdade, essas mulheres, como elas detinham o poder da cura, de amenizar isso, a igreja começou a afastá-las, e aí qualquer mulher que não fosse obediente àquele sistema, ou que não se recusasse a passar o conhecimento ancestral, eles mandavam torturar, mandavam para a fogueira. Daí veio a coisa de bruxa. E também aqui, né, na América do Sul, com o colonialismo, é que trouxe, os europeus é que trouxeram essa conotação, que era muito lá da Europa. Então, algumas bruxas, algumas mulheres na África, na Índia, aqui no Brasil também, na América do Sul, né, na Guatemala, todas essas que se dizem curandeiras são demonizadas, né? E eu estou falando isso, parece que é uma coisa que aconteceu lá. Aconteceu, foi terrível. Só que em 2008, nós tivemos 500 mil mulheres massacradas na África, em Gana, porque detinham o conhecimento das ervas. Até hoje, tem a caça às bruxas. Então, assim, a gente tem que rever essa humanidade. Até então, eu não tinha pensado nisso. Eu estava fechando o livro, já tinha até mandado para a diagramação, e eu passei na rua e senti cheiro de arruda. Eu senti o cheiro de arruda e eu lembrei de uma negra que morava numa casa vizinha, ali na circunvizinhança da minha casa, lá no interior do estado do Rio, que chamava Dona Negra. Ela fazia jus ao nome, nem sei o nome dela. E eu, todo dia, no dia do meu aniversário, eu ficava doente. Até os 9 anos, eu ficava doente. Eu acordava doente. Minha mãe ficava apavorada. Aí levava na Dona Negra, ela benzia e pá, ficava bem e tal. Depois ia levar coisinhas para ela. Mas era uma pessoa que me intrigava. E eu, depois dos 9 anos, nunca mais ouvi falar. Talvez seja por causa da ditadura, né? Não dava mais tempo, porque aí todos os dias a gente ficava doente na ditadura, não era só no aniversário, né? Volta ela aí a incomodar. E eu falei, eu preciso falar sobre essa mulher, porque é o link que eu tenho com a curandeira, é o link que eu tenho com a bruxa, né? A bruxa, seja lá quem for, ou seja lá o que for que ela fazia, eu ficava bem. E nessa live, nessa roda de conversa presencial que eu tive na escola estadual essa semana, eu perguntei se alguma criança, né, algum daqueles jovens, conhecia alguma curandeira, já tinham passado por essa experiência. E foi interessantíssimo, porque 2 subiram lá e contaram casos parecidos. Aí perguntei qual era o nome da curandeira, ninguém lembra. Aí, quem que levou você na curandeira? Foi a minha bisa. Qual é o nome da sua bisa? Pasmem. Não sabe. Falei, como você não sabe o nome da sua bisavó? Não. Percebe? Então, ali tem os 2 fatores do livro. A invisibilidade total, não sabe nem o nome. E a bruxa, né? A curandeira, a Dona Negra, estava presente ali, seja lá qual a cor, o perfil, o corpo físico, emocional dessa mulher que fez o papel de curandeira, né? Então, por que essas histórias assim, elas
pegam você. Eu sou uma profissional de comunicação, e como profissional de comunicação, eu tenho uma péssima notícia para dar para vocês. A comunicação não existe. Você pode fazer pós-graduação, mestrado, doutorado, ela não existe, porque o que eu estou falando aqui agora está sendo recebido por cada um de vocês, segundo seus estereótipos, seus preconceitos, e o seu processo histórico, educacional, familiar, que foi construído ao longo da sua vida. A gente tem a ilusão de que está sendo transparente, cristalina. Eu, como boa carioca, sagitariana, e que gosto de conversar com todo mundo, abraçar, nossa, eu sou transparente. Não sou. E eu só caiu a minha ficha quando a gente ia passar no curso de gestão de processos comunicacionais para defender a tese. Assim, então, qual foi a opinião sua sobre o curso? Aí eu falei para os professores que a comunicação não existe. Eu precisei ficar aqui 1 ano e meio, sábado e domingo, das 8 da manhã às 8 da noite, para descobrir que a comunicação não existe. Eu li todo mundo, Althusser, todos os caras, bambambãs, do ponto de vista da física, da biologia, do jornalismo, da comunicação, do que você imaginar, não existe. Por quê? Porque cada um de nós aqui tem o seu ponto de vista e é válido. É essa experiência que eu quero trazer, em que essa crônica, que é um retrato, né? Que é um... Cronos é tempo, a crônica é uma foto, é um freeze daquele momento que você registrou e pá, colocou. Por isso são textos curtos. Isso não significa que tirar dessa foto, alguns anos depois você vai rever e vai revisitar. Mas é uma foto. É um momento. E como aquele momento afeta a sua vida inteira. Né? Que é o que eu tento mostrar e que a Marcela, de alguma forma, se sensibilizou, porque, naturalmente, você se remeteu à sua própria história. Né? Eu tenho recebido pessoas que compraram o livro que começaram a escrever sobre a avó, começaram a escrever sobre a mãe. Isso não tem preço. Porque a gente também repete o modelo. A gente ali não está preocupado na condição de filho, se a mãe está feliz, se está infeliz, a menos que esteja doente. E ela diga, você não presta atenção. Ela faz parte do mobiliário. Você chega, mal fala, vai para o banho, larga as coisas. Cadê minha comida? Está quente, está fria, está sem sal, está ruim. Não vou comer isso. Que porcaria, deixa a roupa. Vai lavar minha roupa? Não lavou a minha roupa? Em que momento você dissocia esse papel da mãe, que te ama incondicionalmente, e a escraviza? É essa reflexão que eu quero trazer, porque a gente fica falando lá dos caras e do governo, e dos genocidas, dos fascistas, e aqui, agora, dentro de casa. Qual é o meu papel? Eu sou linda porque eu sou ativista, eu falo e derrubo estrutura, e eu não consigo estabelecer um mínimo de diálogo fraternal com a mãe, com a avó, com tias, que são diferentes, têm defeitos? Claro, nós também. Mas identificar esses defeitos não é dizer que você está falando mal, mas é preciso identificar o contraste para que passe pelo perdão, para que passe pela compreensão, para que você cure a si mesmo e saber que aquilo era um processo daquela pessoa e que, por mais que tenha te atingido, você tem que promover essa redenção. E quando eu falo redenção, não estou falando de religião, eu estou falando de redenção interna, como ser humano integral, que tem direito de ser feliz, apesar do passado duro, apesar da ditadura, apesar da minha mãe, quando estava estressada, me bater. Agora, eu, adulta, compreendo a sobrecarga que se repercute como dominó, como foi lá na escola, 350 crianças. Não teve uma, minha mãe é tão calminha, não teve uma. Todos em uníssono. É estressada, é mandona, fica destemperada. Claro! Porque nós
nem os homens, nem os trans, sabemos lidar com essa questão dessas conquistas. Como que a gente traz esse olhar mais para perto do machismo estrutural? Há pouco tempo, eu estou contando esses casos porque são fatalmente elementos riquíssimos para isso. Uma amicíssima, querida irmã, fomos comprar roupa para o bebê, para a filha que teve um bebê, primeiro neto. Então, eu levei ela em alguns lugares e tal, e eu estou vendo que ela é menino, está pegando só roupa azul, camiseta azul, fralda azul, não sei o que, azul. Aí eu peguei, só para testar, várias roupinhas de várias cores. Tinha lilás, tinha verde, tinha amarelo. Falei, olha, tem outra paleta de cores aqui. Ela falou assim, sabe qual foi a resposta? Ela falou assim, não, agora ele vai usar azul, mas depois ele decide mais tarde o que ele quer ser. Eu falei, uau! Eu não estou falando com uma pessoa, eu estou falando com uma jornalista. Você percebe? Ali na hora, eu nem falei nada. Eu falei, não, depois, numa hora, tomando café, eu vou tocar nesse assunto. Percebe como o machismo estrutural está tão arraigado, tão arraigado? Uma outra pessoa me ligou essa semana, não, porque meu marido agora, no fim da vida, está pão duro. Ele está, como é que fala? Regulando o queijo. Ele tirou o queijo da mesa para ninguém comer. Ela estava incomodada, ficou muito incomodada mesmo, ao ponto de chorar, porque tinha passado privação na infância e tal, achou que... Eu falei, querida, você não tem a sua grana? Vai lá e compra 10 quilos de queijo. Essa não é a questão. Percebe? Essa não é a questão. Qual é a questão? Por que eu estou aceitando isso? Por que eu estou me sujeitando a essa situação? E aí eu falo, não, fulano precisa de terapia, fulano precisa... Peraí, o problema não é o fulano. A mesma questão, eu vou pular um pouco a cronologia e vou lá para Maria da Penha. Eu já estudei esse caso 1000 vezes. Inclusive, convidei, né, para fazer uma roda com ela. Como que uma pessoa que levou um tiro, ficou paraplégica, fica mais 6 anos com essa pessoa que fez isso. Aí eu lembrei do meu medo, do meu silenciamento de 40 anos. Então, eu não posso julgar. Eu também não falava da ditadura. Ela também tinha medo dele. Só caiu a ficha que ele queria mesmo matar quando ele tentou afogar e quando tentou dar choque. Falei, opa, ele está querendo me matar. Oh. Percebe? Esse machismo estrutural está mais arraigado do que a gente imagina. É nas pequenas coisas, não é só você, o homem, fazer a sua comida, lavar os pratos, lavar sua roupa. Ou levar a mulher no Dia Internacional da Mulher para jantar num restaurante caro e depois ir no motel mais caro do planeta. Porque o marketing se apoderou dessa data, né? E arrisco dizer que 90% das mulheres não sabem o que significa o Dia Internacional da Mulher. Não tem noção. Então, volto à questão que me preocupava tanto. Eu preciso fazer alguma coisa. O quê? De onde vem essa luta com as mulheres? E esse amor paixão, que é o sexismo, que é irmão gêmeo do escravismo, que deixa você dentro do casamento, mesmo estando infeliz. Porque, né, que nem o Ariano Suassuna, não sei, só sei que foi assim. É assim. Não, está tudo bem. Eu fiz um trabalho de expressão corporal e práticas respiratórias autogeridas há anos. É um projeto que eu faço há anos paralelo e trabalhei muito com terceira idade, principalmente durante a minha gravidez.
mulheres de 80, 90 anos que nunca tiveram orgasmo. Tinha uma que fazia novena para o marido arrumar uma mulher na rua e não procurar mais ela. Percebe que uma coisa é tão complexa? E aí, o problema está nesse, está em ter o orgasmo. O que é? Eu gostei muito daquela soviética, Alexandra Kollontai, que eu descobri recentemente, há alguns anos. Eu falei, gente, que pena que ela morreu, eu queria muito levar um papo com ela, porque a gente pensa igual. Eu percebi, eu não fui criada como feminista, mas também não fui criada como uma pessoa que acha que tem impedimentos por ser mulher. Por quê? Porque eu tinha diálogo com a figura paterna, eu tinha diálogo. Entende? Então, a minha referência masculina é muito positiva, mas isso não significa que ela seja perfeita, porque ele também tinha muitos defeitos. Percebe? Então, por exemplo, quando alguém pergunta para você, o que é que eu fui entrevistado uma vez, perguntando, o que você deixou de fazer por ser mulher? Eu falei, nada. Como assim? Nada. Cheguei em São Paulo em 81, entrei no Café Society, cheio de gente, não conhecia ninguém, tinha uma mesa vaga, fui direto, sentei lá e pedi um chopp. Nos anos 80, aí chegar, a mesa estava vazia porque era dos músicos, foram meus primeiros amigos ali. Mas um deles estava me olhando com desconfiança. Como uma mulher aqui entra sozinha, senta na nossa mesa, pede um chopp, ela está querendo uma coisa. E começou, tive que dar um chega para lá, e o meu chega para lá é muito incisivo, tá bom. Então, assim, passo por isso o tempo inteiro, assédio sexual, assédio moral, assédio psicológico, dá uma enciclopédia Barça, desde que eu me entendo por gente, a começar dos próprios amigos do meu pai que iam na minha casa quando ele morreu, me assediavam. Então começa por aí, não era só os meninos da escola, da minha idade. Aqui em São Paulo sofri assédios morais, sexuais, em agência de publicidade tentarem me agarrar na hora do almoço. Então, assim, a coisa é muito séria, é muito séria. Porque não tem diálogo, é tipo assim, é a coisa da dominação. E se é da dominação, o homem por cima da mulher, né? Aí tem as revistas que são femininas e que falam de sexo. Ah, bom, então o problema é a mulher ficar por cima e o homem ficar por baixo. Não, eu não quero ser homem. Eu gosto de ser mulher, vou tentar ser o melhor possível uma versão de mim mesma. Problema é que quando Brecht já falava isso, o opressor, né? O oprimido quer virar opressor. Então, quando se fala em igualdade, na verdade, ninguém está falando em igualdade. Eu quero ser que nem homem. Eu vou transar com quem eu quiser, vou chegar a ver. Acha que vai por aí. Não é por aí. Mas, enfim, pode ser por aí também. Aqui não vai nenhum julgamento. Façam o que quiserem, cada um é dono da sua vida. E eu vou chegar num ponto vital que a Alexandra Kollontai coloca, tal do amor-camaradagem. Aquilo me pegou, porque eu já tinha escrito uma crônica, O Espelho, que fala disso, quando você estabelece uma parceria com outra pessoa e tem que começar pela amizade. Não dá para você ser parceiro de alguém se primeiro você não é amigo. E essa amizade tem que ter confiança. Você tem que saber com quem que você está lidando. E a confiança pressupõe transparência. E que é essa transparência? Bom, eu leio muito sobre Sartre e a Simone de Beauvoir e ainda acho que ele tem algum gap. Tem alguma coisa ali que me pega. Por quê? Porque eu digo o seguinte, se eu estabeleci esse amor camaradagem com meu parceiro, eu vou falar para ele assim, olha, eu estou tendo pensamentos libidinosos com seu amigo, com seu irmão, com alguém na rua. Então, sinal que alguma coisa não vai muito bem com a gente. Mas eu tenho que fazer isso antes para eu dar a opção ao outro de rever essa relação.
Aí depois, não, eu fui lá e fiz. Aí entra o ID, né? Eu vou lá, senti tesão, eu sou mulher liberada e haha, e vou, não importa que é minha amiga, não importa que é minha irmã, não importa nada. E a ética? Aí vem, essa é uma reflexão que eu tenho sempre, eu quero convidar vocês a refletir comigo. Ah, bom, isso é a culpa católica. Culpa católica. E a sororidade? Ética. Quer dizer, então, que se eu sou uma mulher livre e liberada, posso sair por aí, não respeitar absolutamente ninguém. Ser livre e liberada, ser anárquica. Mas aqui, são conceitos, são rótulos. Até que ponto eu posso derrubar esse rótulo? Não, eu sou legal, eu posso sair com os peitos para fora, posso sair pelada na rua. Bom, New York, morando lá, de manhã, se eu tinha que desconstruir isso na minha juventude, eu desconstruí. Uma mulher com um vestido transparente, sem calça, sem sutiã, andando na rua às 10 da manhã. Na boa. E aí me ajudou a desconstruir. Como que as pessoas vão reagir em relação a ela é uma outra coisa. Eu tenho vários amigos trans e homossexuais, e eu não estou falando de gênero, porque falta sororidade. Ela está acima da escolha do gênero. O que você vai fazer com o teu corpo não é meu problema. Com a sua afetividade, com a sua libido, não é meu problema, é seu, é da sua competência. Se eu julgo, eu estou sendo pequena. E eu não estou falando aqui de julgamento, eu estou falando que eu quero refletir junto onde é que fica a tal da ética. A ética é o superego? Ah, que fica o tempo inteiro controlando o id? Vamos lá, não faz isso, é errado, olha a moral, olha alguém vai falar, todo mundo fala disso, né? Alguém vai falar, e aqui eu vou introduzir um movimento que teve gossip, né? A aristocracia inglesa, naquela época das mulheres, que é muito interessante. Você começa a ler, começa a descobrir coisas. Que gossip em inglês significa fofoca, ou seja, uma coisa que implica numa maledicência, você falar mal da outra pessoa o tempo inteiro, né? E, às vezes, inventar, né? Que na maioria das vezes a pessoa inventa. Estamos aí vivendo no planeta uma enxurrada de fake news. Não é nada menos, nada mais que a gossip. Só que isso não era gossip antes, era godparent. Ou seja, você conversava amigavelmente com uma pessoa próxima, era sincera com ele, seria a terapia, né? Psicanalista, porque naquela época não tinha terapia. Então, as mulheres conversavam com aquelas que elas respeitavam, que eram madrinhas. Ou então era simplesmente conversa entre mulheres amigas. Ou algumas mais afoitas que falavam que tinham ido na igreja e iam para a taverna tomar cerveja com suas amigas, para falar das suas vidas. Era uma terapia, né, Marcela? Você que é psicóloga pode me dizer. Entende? Então, quer dizer, ela não tinha essa conotação. Depois, com o tempo, começou a mudar isso, e tudo muda com o tempo, né? Eu tinha uma tia minha materna, tal de gossip, tenho que falar, tia Nizinha, o nome dela era Eni, irmã da minha mãe, a única irmã da minha mãe que não tinha filhos. Eu escrevi uma crônica para ela chamada, para não dizer que não falei de prímulas, e prímulas é uma florzinha muito delicada, e precisa de condições especiais para sobreviver, né? E eu identificava essa fragilidade nela. Era uma pessoa doce, comunicativa, mas casou com uma pessoa com eslavo, né? Da Tchecoslováquia, outros costumes. E você vê o que é a energia. Ele tinha passado privação por causa da guerra, né? Perdido toda a família. Ela tinha passado privação por causa do pai, que era alcoólatra, a mãe que proveu, enfim, sempre mudando de casa. O que é essa atração? Como que as coisas se processam? E eu vou voltar já já no Amor Camaradagem para fechar uma parte para vocês perguntarem, senão a gente não vai ter tempo de conversar. Então, a minha observação, né? Ela teve um diagnóstico terminal de câncer trágico,
no fígado, no pâncreas, nos rins. O médico deu 3 meses de vida, eu fui para lá achando que ia ajudar a curar. Muito pretensiosa, muito presunçosa, né? Cortar hábitos arraigados há anos de alimentação toda complexa, toda invasiva, toda errada, coisas que o organismo não suporta, fora toda a carga emocional, né? E tinha uma comunidade de europeus casados com latinas, que criaram um mundo à parte. Ali não tinha nem americano. Eles estavam há quase 70 anos nos Estados Unidos e conviviam com os americanos, no lazer, somente na obrigação de ir trabalhar. Ou seja, eu sou a mão de obra subordinada, faça de mim o que quiser, desde que você me pague em dólar, e eu vou juntando para depois estourar nos cassinos e em comida. É um mundo que eu tentei compreender. E, ao mesmo tempo, todos... Como assim? Você veio para cá sozinha? Como você está fazendo estágio lá na cidade, numa empresa grande? Sim, o medo estava o tempo inteiro presente. Não, ele é americano. Eu falei, gente, hello, vocês estão nos Estados Unidos. Vocês têm que conviver com os americanos. Então, é muito complexo tudo isso. E ali o machismo presente, os homens se referiam às mulheres como depositário de esperma. Ponto. Eu queria saber se tinha prazer, se não, se era recíproco, se estava tudo bem. Era assim que funcionava e assim funcionou até o fim. E eu estava ali de observadora privilegiada, mais uma vez calada, porque não tem diálogo. A violência está presente o tempo todo. Aí a gente volta para o escravismo, né? O sexismo. Elas eram mulheres escravizadas desses homens, que eram escravizados pela elite americana. Então, é complicado. Como é que se vai falar para este homem que seja delicado? Eu não sei. Então, assim, por conta de observar todas essas mulheres, e eu volto para o amor camaradagem, porque, segundo a Kollontai, ela acha que se houver essa parceria, houver essa sinceridade, né? E ela foi a primeira mulher do mundo a ser ministra do governo soviético em 1917. Uau! E já identificava isso, que já tinha alguém com esse olhar. E tem uma crônica que ela escreve no fim de um livro, acho que é Moral Sexual, um dos que eu li, que os dois, ela e o parceiro, eram apaixonados, eram militantes, todos ativos, até que, por fim, apareceu um grande trabalho dentro de um órgão público. Ele foi para um lado, ela foi para o outro, mas continuaram casados. Aí ele começou, depois de uns 2 anos, chegar em casa bêbado, ou não voltar para casa. E ele falava das mulheres que estavam lá disponíveis, todas belas, maravilhosas e tal. Até que um dia ela deu a chave, que não aguentava mais levantar de madrugada para abrir a porta para ele, deu a chave para ele. E ela chegou em casa, tinha uma encomenda para ele, e ela foi no quarto e ele estava com uma mulher lá. Ele estava com a mulher, ela se decepcionou com ele, enfim, foi para a cozinha. Aí essa mulher levantou, foi na cozinha, e ela perguntou para ele, ela perguntou para essa mulher, você o ama? Ela falou, não, eu conheci ele hoje. Eu sou, não sei se ela era enfermeira ou veterinária, alguma coisa assim, e eu estava cuidando da minha mãe doente, precisava de dinheiro, então ele pagou e pronto. E eu estou fazendo isso por causa de dinheiro. Assim que eu tiver um outro trabalho, eu vou parar. Percebe? E ali, ela falou assim, não, mas eu vou embora, porque foi muito constrangedor, eu não queria te machucar, eu não tinha ideia que ele era casado, nem que morava com a esposa. A sororidade. Né? Ela, claro, esse cara se desfez e ela saiu de casa, ela teve a dignidade, né, de falar, bom, tudo bem, você fica aí, continua fazendo o que você quiser, mas isso não é para mim. Agora,
eu volto a essa pergunta. O que é esse amor camaradagem? O que é esse amor que, segundo a Kollontai, é preferível abolir a paixão, abolir o amor espiritual, ficar só com a camaradagem. Que o único jeito de reformular a sociedade é isso. Você se voltar para as questões públicas, para o outro, sair do seu olhar para o seu umbigo e se você quiser, você faz sexo ou não. Ou se você quiser, você fica morando sozinho, como as bruxas lá. Olha só como é tudo muito ainda confuso para a gente. Né? Eu fiz arquitetura, comecei nos anos 70, e aquela coisa, né, de queimar o sutiã, da mini saia, a mulher começou a se liberar, e essa geração de homens da minha idade, da geração anterior à minha e a outra geração, falou, opa, a mulherada está dando mole. Porque até então eles eram iniciados no prostíbulo. Então eles não sabem lidar também com a mulher liberada e nem com a outra que ele escolheu para casar, que na cabeça dele é a pura santa, recatada e do lar. Percebe? E essa mulher também não sabe, porque ela também não foi iniciada, não existia um manual. Como você se comportar? Então, assim, o livro Mulher Palma da Mão é o disparador de um projeto de sensibilização, de reflexão, de conversas amistosas, descontraídas, com outras mulheres, com outros homens que estejam dispostos a promover essa mudança, a ajudar na mudança, porque, gente, sem a participação dos homens, a gente não vai chegar em lugar nenhum. A gente vai continuar falando isso dentro da instituição, dentro do coletivo, dentro da associação, e terminou aquilo, estamos lá, e vamos, a mulherada, o patriarcado está esperando você na porta da saída. Na rua, no trabalho e na sua casa. Aí todo aquele empoderamento chega, vai murchando, quando você chega em casa está exausto, porque é um confronto absurdo lá dentro, é uma revolução. Pô, eu estou aqui lutando por direito, tantas mulheres, e fora e tal, e eu não consigo mudar a minha realidade. Então todo mundo vai ficar sozinho? Cada um vai se isolar no seu gueto? A mulher de um lado, o homem do outro. Como é que a gente vai resolver isso sem diálogo, sem parceria, sem compreensão, sem se despir dos pruridos de ser sincero e transparente o máximo que puder em relação aos seus sentimentos, pensamentos e emoções com o outro? E se o outro, e eu sempre digo isso para algumas pessoas, para mim, se o outro está usando, ou a outra está usando a sua sinceridade, a sua vontade de acertar e a sua transparência para te manipular, então cai fora. É simples. Porque aí, então, a gente perdeu o fio mesmo. Né? Então, eu quero fechar aqui dizendo o seguinte, eu não mandei esse livro para a imprensa ainda, ele faz parte desse processo, eu vou continuar com essas rodas, claro, não com tantas como eu fiz no mês de março, porque está uma atrás da outra, mas está sendo muito rico, e eu quero ouvir vocês, quero finalizar homenageando aqui as mulheres, né? Quero falar de Hipátia de Alexandria, que tem arquivos que mostram que ela foi assassinada por ordem de Cirilo e de Orestes, era a primeira matemática filósofa que não pôde imprimir seus postulados, todos foram atribuídos a seu pai, Theon de Alexandria, mas que era uma pessoa que estimulava ela a pensar. E ela sempre dizia que pensar errado é melhor que não pensar. Portanto, leiamos tudo que vem à mão, até bula, né? Porque a bula de remédio é que mais engana a gente. Manual de celular,
manual de computador, são os que mais enganam, porque ele já põe a letra pequenininha para você não... fica com preguiça, não vai ler. Ou seja, você está escrito assim, em vermelho, você vai ser enganado. Né? Então, assim, leiam tudo. Se quiser, leiam meu livro. Tem o meu blog.sensório.com.br, tem algumas crônicas lá. Mas seria muito interessante que vocês lessem Dona Nega, e eu vou ler a Dona Nega aqui, se você me permite, antes das perguntas, porque eu acho que, como a Caça às Bruxas foi um divisor de águas, né? Nessa coisa da mulherada começar a falar, epa, bora lá tomar rédea disso. Alguém quer ler? Você quer ler, Marcela? Você está com o livro aí? Eu estou com o livro, esse eu achei um conto maravilhoso, né? Mas eu tinha separado um outro para ler. Então, eu assim, vou ler a Dona Nega, você lê o outro, tá bom? Tá bom, pode ser. E aí, eu também queria ver se a sua filha não quer ler também, porque vocês chamaram ela para ler Ela no não começo. ganhou o livro, tá? Então, Poxa! ela vai ler o poema concreto Mulher no final, tá bom? Tá bom, E beleza. eu vou ler a Dona Negra porque tem tudo a ver. Espero que vocês consigam entender. Não sei por quantas chuvas ela se arriscou, nem mesmo se por vezes tenha abraçado algumas tempestades pela sua estrada. Não sei de nada dela. Seus pais, filhos, nada. Absolutamente nada. Mas sempre que faço aniversário, me lembro dela. Como era de hábito, todos os dias de meu aniversário na infância, eu acordava doente, da cabeça ou do pé, mesmo gostando de samba. E lá ia minha mãe me levar para a Dona Negra me benzer. Ela bocejava o tempo inteiro e fazia vento com seus raminhos de arruda, cujo cheiro atravessava minhas narinas. Cruzava na minha frente suas mãos largas e carnudas, que escorriam de braços troncos de ébano. Sempre com seu ralo vestidinho de algodão estampado com pequeninas flores, contrastando com suas grossas pernas. As sandálias rotas, de cujas tiras os dedos escapavam. Mas que nada, Dona Negra não ligava para esses detalhes tão pequenos. Pegava seu rosário de contas de sementes cinzas envernizadas e tascava uma reza das boas, e como por milagre, lá estava eu, serelepe, pronta para cantar os parabéns, com amigos e parentes. Dona Negra fazia jus ao nome. O apelido era negra, retinta, de um negro azulado, gorduchinha, sempre prestes a explodir numa bela gargalhada que ecoava nos recônditos mais depressivos para espantar os maus espíritos e dar lugar à energia, à alegria. Sua casinha ficava nos fundos de outra casa grande, vizinha nossa, na mesma rua. Nossas casas eram separadas por um beco forrado de grama e alguns parcos arbustos que ligava a rua de cima aos trilhos do trem. Por que será que hoje me lembrei dela? Essa menina tem muito quebranto, dizia, e seu riso espumava de mar e acendia manhãs. Sempre o mesmo ritual, todos os dias das minhas festas de aniversário. Não sei quanto tempo durou. Engraçado. Até os meus 9 anos. Depois sumiu. Não soube mais dela. Não sei se mudou ou se encantou. Ou se foi benzer outras meninas em outras plagas. Não sei se virou poesia ou vagalume. Se renasceu árvore e se vestiu de 1000 tons de verde. Se em seus galhos pendurou bentivis. E se em seus cabelos aninhou águias. Só sei que em Dona Negra tudo era fartura, sorriso, brilho nos olhos, dentes alvíssimos, lábios carnudos. Depois do parabéns, eu ia lá correndo levar bolo, docinho, salgadinho para ela. Depois voltava para a farra. Só me recordo dela lá, naquele quartinho escuro, mas que exibia uma janela sempre aberta para o sol. E que de alguma nuvem ela me benze, já de antemão, para não adoecer nos dias de sombras retorcidas. E hoje, num tempo em que a morte é o prato do dia no cardápio da vida do planeta, aceno para a Dona Negra, que, com certeza, dorme feliz envolta em borboletas e faz chover folhinhas de arruda
para proteger as crianças de seu bicho-papão e a humanidade de seus pesadelos. Marcela, você lê aí aquele, e a Yosha depois, no fim, não sei se você está aí ainda, lê a contracapa. E é para homenagear todas as mulheres que estão por aqui, tá bom? Marcela, qual que você vai ler? Estou curiosa. Ai, gente, então, é, eu gostei bastante do Padecendo no Paraíso, Ah, que bom. que é o que Obrigada. você fez para a Yosha, é esse? Yosha, minha filha. É, aham. Então, assim, se eu errar o tom, vocês, por favor, me Imagina. perdoem, mas até se eu começar a me emocionar, é isso, gente. Tá? Padecendo no Paraíso. Depois de exatamente 27 anos e 9 meses, ainda me pergunto: que sentimento é este que, por vezes, libera endorfina e no outro nos leva à loucura? Quem é esta persona plural que está ali e não se mostra, delineando tal aura inquietante, obliquante, onisciente, onipotência são seus atributos. Carrega sobre os ombros as grandes decisões táticas e os planos temporais, onde cada episódio ou fase desses filhos de Deus são situados. Observadora glacial e precisa, se confunde com o sujeito amado, ilumina e obscurece as condutas dos elementos nos instantes inoportunos. Lava, limpa e passa. Embala, agasalha e alimenta. Trabalha, trabalha, trabalha. Atrapalha e se atrapalha. Às vezes se ausenta para se tornar presente. Estovoada, indispensável, distraída. Peca quase sempre pela intrusão, quando as expansões líricas dão lugar à formatação matemática da natureza humana. Esculpe parâmetros morais, políticos, religiosos e metafísicos, dentre os quais se movimentam os homens e mulheres do planeta. Vai batendo eternamente esse bolo exótico, combinando ingredientes, misturando receitas, reinventando a alquimia e estourando o mundo das ideias, das crenças, a partir dos quais se julga realizar o bem e o mal. Acerta e se equivoca, é vil e nobre, comum e insólita, conformista e rebelde. Arranca suas raízes a fórceps, cesariando ou naturalmente do virtual para o real. Faz a ambiguidade virar certeza, e a certeza se tornar dúvida num ântimo de segundo. Quem é esta entidade baixa quando nos percebemos grávidas? Esses 9 meses nos põem em contato com uma humanidade abstrata, depurada do homem propriamente dito. Por que experimentamos sensações que, de modo, seriam absolutamente impossíveis? Fariam até Descartes e Spinozas concederem um único ponto: tudo o que acontece no corpo produz igualmente na alma, ou produz nela alguma coisa de real, alguma ideia, um sentido, produz sim esta semente, este ser semelhante a nós, e tão dessemelhante, um cataclisma de átomos em vias de se projetar para fora, como um surto de esperança num fruto ainda não existe. Quem é neste momento único torna forma num cenário de Solenidade. Quem é neste momento único torna uma forma num cenário de solenidade e abstração. Agonia e êxtase se misturam e gritam: Mãe,
Obrigada. E acho que ela já sabe. Bom, eu vou ler. Estou aqui, sim. Você lê aquela contracapa que vocês declamaram lá na Martins Fontes para gente? Leio, sim. Vamos lá. Heroínas ou vilãs, alquimistas de caçarolas, alárido de máscaras e estilistas, suspiros contidos, farfalhar de saias e bater de asas, burguesas ou libertinas, revolucionárias ou passivas, borrasca ou calmaria, chuva fria e sol escaldante, ferida e bálsamo, dia após dia, primavera após inverno, verão depois outono, vai se indo embora, escorrendo pelos cremes, ou se esvaindo em sangue, lutando como feras para defender suas crias, ou se enlanguecendo num átimo de amor perdido no tempo. De saltos altos, sandálias rasteiras ou pés descalços, sabor de mel ou de arsênico, na boca e na alma. Malícia e inocência, elas resistem. Mantém pulsante a sociedade. A mulher tem uma métrica mágica, pormenores privilegiados. Cada uma tem sua poética, e é preciso encontrá-la. Feliz de quem a decifra, e finge não fazê-lo, para preservar a obra-prima, a matriz da vida. Sheila Avelar. Eu dedico isso para todas as mulheres que ficaram até agora aqui, para as outras que vão conseguir ver a gravação, e agradecer às mulheres que tornaram possível, né, chegar até a ONU em 1975, o Ano Internacional da Mulher, e o 8 de março ser instituído como o Dia Internacional da Mulher, apesar de sabermos que todo dia é Dia da Mulher, é bom que tenha uma data para se refletir sobre todo esse processo de conquistas ao longo das civilizações. Se alguém tiver alguma pergunta, estou à disposição. Se não, vamos encerrar. Eu queria perguntar uma coisa para você. Tudo bem? Eu sou a Valdelúcia, sou a secretária-geral do sindicato, né? Então, a minha dificuldade, como eu sou também da coordenação das questões de gênero, e você falou sobre multiplicadores, né? Então, eu gostaria assim, que você me passasse, pelo menos, um pouco da tua visão do que seria para você um multiplicador da tua ideia, da questão do teu livro. Como a gente poderia estar agindo como multiplicadoras também dentro da questão de gênero. Não sei se eu me fiz assim muito clara, porque eu sinceramente, ainda tenho um pouco de dificuldade em relação a isso, de espalhar a ideia, mas eu já entendo, confesso, mas ainda tenho um pouco de dificuldade de espalhar a ideia das questões de gênero, né? Então, faço textos, tal, estou sempre fazendo, tal, converso com as meninas, né? Então, não sei se você poderia dar algum tipo de... Sim, bom, primeira coisa, Aldelice, obrigada, Valdelúcia, obrigada por permanecer até agora, e a sua pergunta é muito pertinente, porque não é só você que tem essa dificuldade, todos nós. Eu escrevi uma crônica chamada Sororidade, eu não vou ler aqui, que ela é longa, mas eu perpasso por todas as classificações de gênero do GLAAD, que é um órgão ativista americano que ajudou as conquistas dos LGBTs, né, a classificarem cada um a sua forma de se mostrar no mundo. Porque, assim, nós somos todos testosterona e estrogênio. Quer a gente queira, quer não. Por mais liberados que estejamos, para nascer um bebê, ainda que seja in vitro, tem que ter
o esperma e o óvulo? Essa é uma questão que faz a gente pensar, porque mulheres e homens que estão insatisfeitos com a sua estrutura física inicial também têm dificuldade de se situar, e vários deles também têm dificuldade de se expressar. E por ter essa dificuldade e ainda enfrentar uma série de preconceitos, são espancados até a morte, a começar da família. Então, é muito complicado. Ainda estamos engatinhando. Temos muitas conquistas, ótimo, mas ainda temos muito que aprender uns com os outros. Porque a sororidade, ela não é só entre mulheres, tem que ser entre homens e mulheres, entre homossexuais, entre crossdresser, entre trans, entre fluidos. Não importa o rótulo. O que importa é o tal do amor, sim. E esse amor, sim, não é uma babaquice, não é é um compreender que o outro é semelhante a nós em algumas coisas, mas é muito dissemelhante. Os homens e as mulheres são diferentes, mas nós temos o feminino em comum. É só o nosso estrogênio entrar em contato com o estrogênio do homem, que é em menor quantidade. Na mulher tem maior quantidade. E quando eu estou falando de feminino, eu não estou falando de gênero. Eu volto a falar, eu estou falando da gentileza, da ternura, do afeto, de tratar o outro como um ser humano, que merece a nossa atenção, que merece a nossa consideração, o nosso perdão, a nossa complacência e o não julgamento pela escolha que cada um de nós faz. Algumas de nós gostam de mulheres, outras gostam de homens. Alguns homens gostam de homens, alguns homens gostam de mulheres. Alguns homens querem, né, se transformar na mulher que grita lá dentro do corpo dele emocional. Outros homens, né, outras mulheres querem se transformar naquele corpo emocional masculino que grita dentro dela. Então, o que nós precisamos é não julgar. Isso é difícil, porque nós todos julgamos 30 horas online, uns aos outros. Pelo jeito de se vestir, pelo jeito de falar, é o sotaque, é o cabelo, tá gordo, tá magro, é preto, é negro, é vermelho, é amarelo, é branco. E uma das coisas que eu acho que precisa ser repensada é que quando a gente se une num coletivo, seja ele ativista pró, né, contra o racismo, contra o gênero, né, contra a desigualdade de gênero, contra a luta, a classe social, que essa é uma das mais complicadas, que permeia todas as outras. Eu moro. Onde você mora? Olha para o seu relógio, né? Eu trabalhei muito em agência de publicidade. Os caras, quando vão fazer entrevista, olha o relógio, a sua roupa, qual o restaurante que você frequenta, que bar que você vai. Isso vai ajudar a contratar você, acredite. Que horror, né? Então, quando se fala de gênero, voltando para a questão de gênero, e eu falo desse não julgamento, eu estou falando que, por mais que nós estejamos embrenhados na causa de fazer um mundo melhor acima das diferenças, essas diferenças ainda não são bem compreendidas por nós. Porque eu volto àquela questão lá, a gente quer oprimir. A mulher quer ser liberada porque ela quer oprimir o homem. O negro quer ser liberado para oprimir o branco já oprimiu o negro, então agora é minha vez. E os índios que estão sendo massacrados há milênios, né? Desde que existem. Então, assim, os idosos, os gordinhos, os magrinhos, os tímidos, os espontâneos demais, tudo é passível de crítica. Não, é muito espontânea. Não, é muito tímido. Não, é muito chato. Não, é muito, né?
Então, assim, fala alto, fala baixo. O cabelo é crespo, o cabelo é liso. É amarelo. Enfim, bota batom, não põe batom, a saia está curta ou está comprida. Nada disso interessa quando a gente está aberto para entender que também dentro dos nossos coletivos a gente tem a tendência a divinizar quem está dentro do coletivo e demonizar quem está fora do coletivo. Então, é que nem o amor passional. Está dentro do coletivo, é assim, aquele momento do amor passional. Tudo nele é lindo, tudo nele é lindo. Você fica cego para os defeitos. Aí começa a conhecer mais de perto, aí começa a aparecer, né, as diferenças, aí tudo que faz é errado. A gente vai de um extremo ao outro, não tem balanceamento. E assim nos coletivos. Ele é do coletivo tal, então, é um cara legal. Mas você não conhece ele. Na hora que você começa a conhecer de perto essa mulher, esse homem, ou seja lá qual o gênero que ela escolheu para se apresentar ao mundo, você vai ver que não é bem assim. Eu fiz vários cursos de justiça restaurativa, tinha meninas de 18 anos de faculdades de ponta aqui de São Paulo, que foram estupradas por professores renomados de esquerda. Então, ser de esquerda não significa que é certo ou errado. Significa que a gente está se contrapondo, está se fazendo uma insurgência contra aquilo que a gente não acha justo e certo. Mas até aí tem uma série de nuances. E como identificar isso? Então, não fique preocupada, porque eu também não sei lidar. A gente tem que entender o seguinte, partir do princípio de não julgar. Aceita que o outro seja diferente e conversa. Porque ninguém escapa de uma boa conversa, de um diálogo, de um café, de um chopp, de um vinho, ou tomando água, sentado na calçada, né? De canudo e canequinha, essa conversa um vinho. Entende? Quer dizer, eu não vejo como resolver sem diálogo. E diálogo não é palestra. É isso que a gente está fazendo aqui. É olho no olho. Eu preferia que a gente estivesse presencial, para depois dar um abraço apertado em cada uma de vocês e agradecer. Eu também. Né? Porque nada supera isso. Né? André Gide, falava que não tem luxo mais verdadeiro do que o das relações humanas. Eu também não vejo. Nada como você conhecer uma pessoa nova que traz um universo novo, um outro ponto de vista, e me faz refletir de uma forma diferente. Eu sou arquiteta, embora eu não trabalhe mais com arquitetura. Então, tem um exercício que eu sempre falo. Você pega um objeto, né? A gente tem que fazer a planta vista de cima, vista de baixo, vista de lado. E é claro que quem está vendo de baixo não está vendo o que eu estou vendo de cima. Quem está vendo do lado esquerdo não está vendo o que do lado direito está vendo. E eles estão vendo a mesma garrafa. Então, esses olhares é que vão compor a verdadeira garrafa a partir do momento que se faz essa troca das cadeiras para se abrir a perspectiva desse olhar. Enquanto nós não abrirmos essa perspectiva, a gente vai continuar se matando, vai continuar invadindo, vai continuar estuprando, vai continuar violentando, porque não se estupra somente sexualmente, se estupra com palavras. Tem pessoas que foram estupradas moralmente a vida inteira e, às vezes, apresentam uma fragmentação na personalidade quase impossível de consertar. Os psicólogos, né, aqui podem falar melhor do que eu. Porque eu vivenciei com outros companheiros e companheiras essa fragmentação, as sequelas da violência, da tortura. Né? Então, assim, fica tranquila, Valdelúcia, vamos conversar muito ainda, muitos cafés, muitas rodas de conversa, e um dia, quem sabe, nossos bisnetos, tataranetos, nasçam com essa consciência, porque a gente ainda tem muito que ralar. Mas começamos, né? O importante é isso, estamos aí na luta. E obrigada, viu? Olha, já são 9 horas, vocês devem estar exaustos de ouvir a Sheila falar que nem uma matraca aqui. Se não tiver mais nenhuma pergunta,
eu quero fazer os agradecimentos finais, né? Novamente a Marcela, que além de fazer esse alinhamento, leu o livro. O Norian não sei se leu, só estou aqui por causa dele, porque ele que fez essa ponte, é um profissional, está com o livro lá, mas eu não sei se leu, depois a gente conversa. E eu quero agradecer a uma pessoa com senso de ética, que me encanta. Todas as vezes que eu contei com ele, ele nunca deixou de me atender. Então, eu preciso registrar aqui que não são todos os homens que são malca, né? Tem os que respeitam as mulheres e tentam ouvi-las, e isso já é 50% do caminho andado. Agradecer a Vera e a Fernanda, que possibilitaram, né, abriu o sindicato e o coletivo de mulheres da CUT para que a gente pudesse estar aqui conversando mais proximamente. Mas eu creio que essa conversa ainda vai, quando você fala, Valdeluz, replicar. Primeiro, assim, tem que ler o livro para você entender a pegada, a abordagem. Né? Porque quando eu falo da minha mãe, você vai lembrar da sua. Quando eu falo da minha avó, você vai lembrar da sua avó, das suas avós, das suas bisavós, das suas tias, aquela que fica lá, que ninguém presta atenção, mas que tem uma história, mas que tem uma vida, que tem uma trajetória, que precisa ser ouvida, que precisa ter voz. A gente precisa ouvir, né? Antes, quando não tinha televisão e tinha aquelas cadeiras na porta, as pessoas trocavam informações. E eu finalizo que na Índia, né, que é a minha pátria espiritual, eu sou suspeita para falar da Índia, mas quando as mulheres se viam massacradas pelo patriarcado, sempre tem uma via, né? Uma via de resistência simples. Elas começavam a fazer grupos de madrugada, iam uma nas casas das outras, batiam para falar, olha, eles estão vindo aí. E com isso se formou um movimento fantástico. Eu estive lá em fevereiro de 2018, há 50 anos, as mulheres estavam tentando institucionalizar uma lei que considerava o casamento com meninas de 15 anos estupro. E eu presenciei esse momento histórico. Eu quero homenagear aqui essas mulheres do Oriente que são massacradas pelo patriarcado. Em específico do Iêmen, que crianças de 7 anos casam com homens de 40. Quer dizer, não tem nem o que falar. Né? Então, nesse momento, nós estamos aqui discutindo isso no conforto da nossa casa, né? Com a tecnologia a nosso favor, e essas crianças estão sendo estupradas e mortas, legitimadas pelo Estado. Então, já que a gente pode fazer alguma coisa, aqui eu estou falando com o sindicato de psicólogos e psicólogas, com o grupo de mulheres da CUT, que é uma organização que, né, agrega profissionais de várias instâncias, e ainda assim é um fato histórico para mim, porque eu estou homenageando meu pai, que em 1960 ele criou a União dos Trabalhadores do Vale do Paraíba, que já tinha profissionais, era um sindicato que agregava profissionais de várias profissões. E, então, eu estou no lugar certo, na hora certa, no dia certo, com as pessoas certas. Bora lá em frente, viva a mulherada e gratidão. Obrigada mesmo. Muito obrigada. Eu senti que a Beatriz quer falar. É isso, Beatriz? Eu só agradecer. Foi muito boa a conversa, né? O diálogo. Muito bom a palestra. Foi ótimo. E leia o livro, hein? Está lá na Martins Fontes Paulista. Vou ler e recomendar. R$38, é baratinho, é baratinho. Ajude a autor independente. Tá bom. Nós que agradecemos a sua presença, viu, Beatriz? Alguma das diretoras gostaria de fazer alguma fala? Eu queria agradecer, muito interessante, e nos remete a toda a nossa história de mulher, e agora que eu saí um pouquinho, eu estava aqui cozinhando como mulher.
mas com muito amor. Tá bom. Obrigada. Eu quero agradecer, foi ótima a palestra. Bem, eu também estou meio preocupada também com as minhas questões de mulher, que daqui a pouco eu tenho que fazer um jantar. Mas foi ótimo, valeu muito a pena, muito legal seu ponto de vista, sua visão, né, da questão, não só do feminismo, como do yin e yang, né, como você falou, da gente se ver como um completo, com os dois, né, o masculino e o feminino, isso é bem legal mesmo. Só fechando essa coisa do yin yang, deixando aqui uma informação, toda a medicina oriental chinesa é baseada no ensino do DNA, no estudo do DNA de 15 mil anos antes de Cristo, e nós só descobrimos o genoma, né, no final dos anos 60, início dos anos 70. Nós, os ocidentais, que somos os reis da cocada, não sabemos nada. Então, toda a medicina oriental é calcada no ensino do DNA. Então, a gente tem que respeitar. Esse é o feminino da tradição oriental. Infelizmente, o patriarcado é avassalador e derruba todo o resto. Eu encerro aqui, que senão fico falando 3 dias sem parar, gente. Norian, quer falar alguma coisa? Não, só agradecer agradecer ao sindicato que abriu essa oportunidade. Eu acho que é sempre um momento de reflexão. É uma luta que ela já vem de muito tempo e ainda vai correr muito tempo. Né? Assim, na condição de homem branco ocidental, eu só posso, em primeiro lugar, sentir vergonha do que meu genoma faz, né? Com o planeta, com tudo, e apostar no poder de luta, de organização, de superioridade desse feminino sobre o masculino. Né? Enquanto isso, eu vou também preparar o jantar, não são só vocês. Ah! Então, tá aí. E me dê o feedback. Para mim, é mais importante saber como vocês estão recebendo isso, como que está refletindo, reverberando, tá bom? Obrigada, gente. Obrigada a todas e todos que ficaram aqui até agora com a gente. Bom, tá super recomendado, assim, fantástico a sua habilidade com as palavras, viu, Sheila? Foi maravilhoso. Eu adorei muito ter te conhecido, ter tido contato com essa sua sensibilidade, e trazer a ancestralidade também, né? Porque muitas de nós fomos invisibilizadas e nossa história foi apagada, mas aí está a nossa ancestralidade sendo reconhecida, né? Então, agradecer mais uma vez a todas e todos que ficaram até aqui, e nós vamos colocar o vídeo nas nossas redes sociais e esperamos ter mais rodas de conversa presencial em breve. Tá certo? Tá ótimo, obrigada. Muito obrigada a todos. Na palma da mão. Na palma da mão. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada. Tchau. Tchau, boa noite. Boa noite para todos. Boa noite. Boa noite, obrigada, foi ótimo.